Havia na igreja de Antioquia líderes, 2 deles eram africanos, 2 deles com grande probabilidade, um deles chamado Simão, o negro, que é Níger, é negro. E o outro de Cirene, provavelmente negro também, porque na igreja de Cristo, nunca, na igreja verdadeira de Cristo, nunca houve discriminação de raça, de cor, de questão social, nada disto. Homens fizeram isto, homens carnais fizeram isto, inclusive igrejas. Eu, por exemplo, já li sobre a vida de William Seymour, que foi aquele homem que trouxe o avivamento lá em Los Angeles, na rua Azusa, que enfiava a sua cabeça numa caixa de cebola para orar, e ali houve o maior derramamento do Espírito Santo na história da igreja. Ali começaram a falar em línguas, daquele movimento surgiu a igreja, a Foursquare Quadrangular, a Assembleia de Deus e tantas outras igrejas surgiram daquele lugar ali, um lugar de avivamento. Este homem era negro, quando ele estudou em Houston, ele não podia entrar dentro da sala de aula de brancos, a cadeira dele ficava do lado da porta, do lado de fora, para ele ouvir as aulas no seminário, para aprender sobre Deus, porque a igreja enganada por pensamentos errados. Deus nunca olhou desta maneira. Deus olha todos os homens e mulheres da mesma maneira, meu amado. Não há diferença nenhuma. A igreja no começo, a igreja de Antioquia, onde os seguidores do caminho foram pela primeira vez chamados de cristãos, pequenos cristos, que seguem a Cristo, que seguem a Jesus, viviam uma vida piedosa, homens cheios do Espírito Santo. Dentre eles, é muito provável que fosse esse Simão aí. Sabe por quê? Porque a gente começa a ver que sirineus serviam ao Senhor, e como é que eles ouviram o Evangelho, de onde eles aprenderam as Escrituras, com quem eles ouviram. Provavelmente sim, esse homem aqui se torna crente, esse homem que carregou a cruz de Jesus se torna crente, e não somente ele, mas a sua família se torna crente, e muito provavelmente ele deve ter voltado lá para a sua terra, para Cirene, e pregado o Evangelho lá. Depois ele vai morar em Antioquia, e ali ele se torna um dos líderes da igreja de Cristo. Pastor, será? É uma grande probabilidade de ser. Porque o Evangelho de Marcos coloca uma outra coisa que é muito interessante, que nos outros evangelhos, eu li todos os outros, onde fala essa passagem, Mateus e Lucas, se você quiser, você pode ler na tua casa, não vai falar o nome dos filhos dele, mas Marcos fala o nome dos filhos dele. Marcos diz assim: obrigaram a Simão, o sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Marcos fala que Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Lucas e Mateus não falam nada disso daí. Por que Marcos fala o nome dos filhos dele? Porque evidentemente Marcos ele estava escrevendo para os romanos, os cristãos romanos. O Evangelho de Marcos, Marcos escreveu para os cristãos romanos, sendo que ele não usa muitos textos do Velho Testamento, porque os romanos não conheciam o Velho Testamento, eram gentios, que não eram judeus. Marcos está escrevendo especialmente para os crentes romanos. Mateus não, e nem Lucas também. Se Marcos estava escrevendo para alguém, e ele menciona que este Simão aí, que ele está mencionando, era o pai de Alexandre e de Rufo, nós chegamos pelo menos a 2 conclusões. A primeira delas, que eles conheciam quem era Alexandre e Rufo, que senão ele não ia mencionar. Ó, fulano, pai de fulano e fulano, tá, e quem é fulano e fulano? Então, evidentemente, as pessoas a quem Marcos estava escrevendo sabiam quem era Alexandre e Rufo, mas não sabiam quem era Simão. Por quê? Porque senão não precisava de apresentações, porque eles não deveriam saber quem era Simão. Por quê? Porque talvez Simão, nesta época que Marcos escreveu, já tivesse morrido.